Oi galera, mais uma semaninha começando, né? E ficaram aí só na expectativa da neve, né, pessoal? Bom, vamos deixar a neve de lado e vamos começar nossa semana falando sobre história, né? História do Brasil. E o que nós estamos vendo em história? A época que Getúlio Vargas governou o Brasil. Então, lá na última aula, nós vimos o quê? Nós vimos a nova Constituição, lembram? A Constituição de 1934. Nós vimos várias mudanças que tiveram, vimos o Código Eleitoral, vimos que as mulheres passaram a ter direito a votar também, né? Mas eram todas as mulheres? Não, né? Eram apenas aquelas mulheres que trabalhavam. E hoje, pessoal, o que será que nós vamos ver hoje? Então, observem aqui a minha linha do tempo, né? Então, olhem lá, hoje nós temos uma nova marca na nossa linha do tempo que eu marquei como? Marquei com um triângulo. E o triângulo lá na minha legenda vai se referir ao quê? Ao Estado Novo, que é então o que nós vamos conversar hoje. O que será que é o Estado Novo, hein, pessoal? Então, nós já vamos ver o que é, o que foi o Estado Novo, o que isso significou. Será que o Brasil, né, teve um novo Estado nessa época? O que será que isso tem a ver com Getúlio Vargas? Nós já vamos ver. Por que nós já vamos ver? Porque para entender o que é esse Estado Novo, nós precisamos relembrar de algo que lá da aula passada sobre a Constituição. Então, lá na Constituição de 1984, ela determinava o quê? Lá na página 150, mostra essa imagem que ilustra a Assembleia Constituinte. Então, pessoal, a Constituição de 1984, o que ela determinou? Que a primeira eleição, a partir dali, seria feita de que forma? De forma indireta. O que isso significa? Significa que quem iria votar? Os membros dessa Assembleia Constituinte. E quem lembra aí quem eram os membros? Lembra que quem escolheu para estar lá foi quem? Foi o próprio Getúlio Vargas. Lembra que eu ainda usei como exemplo a Emily, né? Como se eu pegasse a Emily, porque a Emily era uma pessoa de confiança, né? Que eu sabia que ia fazer as minhas vontades e colocava ela no poder. Então, pensem comigo. Lá, as pessoas que faziam parte dessa Assembleia Constituinte eram quem? As pessoas de confiança do Vargas, né? Quem ele colocou lá. Então, eram apenas eles que votariam para presidente, não a população do país inteiro. Então, pensem, para quem que vocês acham que eles iam votar para presidente, né? Então, se eu escolhesse lá a Emily, a Maria Clara, o Vitor, para participar lá da Assembleia, e quando tivesse a eleição e eles fossem votar, eles não iam votar em mim? Ah, se eles não votassem em mim, ai, ai, ai. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Vocês acham que não? Hein? Então, o que aconteceu? Nessa primeira eleição, lá em 4, o Getúlio Vargas foi eleito presidente do Brasil através da eleição indireta. Lembrando, então, que a eleição indireta é quando ali a Assembleia, apenas aquele grupinho de pessoas que votou para presidente, ok? E o que a Constituição falava? Que a próxima eleição, então, ocorreria de forma direta. O que é de forma direta? É quando daí a população, né, todas as pessoas que tinham direito a voto no país todo poderia votar, tá? Então, essa é a diferença da eleição indireta e da votação direta. Lembrem bem disso, porque lá mais pra frente nós vamos falar novamente sobre esse tipo de eleição, tá, galera?
Então, vamos lembrar lá na nossa linha do tempo. Lá em 1930, foi o primeiro governo do Getúlio Vargas que ele assumiu como? Dando um golpe, né? Ele não ganhou as eleições, mas ele deu um golpe e ele se tornou presidente. Em 1934, 4 anos depois, então, ele assumiu como presidente, teve o segundo governo como? Dessa vez ele recebeu os votos, né? Mas de forma indireta, que apenas a Assembleia que votou. Ele iria governar até 1938, que é quando seriam as próximas eleições. Mas vejam lá, pessoal. O que aconteceu, hein? Nesse tempo do segundo governo dele, que a Constituição, né, de 1934 já estava valendo. Lembra que nós vimos que muitas mudanças ocorreram, principalmente mudanças trabalhistas, então, sobre salário mínimo, sobre ter férias remunerada, descanso remunerado. Lembra que nós vimos isso lá na última aula? Então, a Constituição trouxe melhorias para os trabalhadores. Teoricamente, né, pessoal? Por quê? As pessoas, os trabalhadores, estavam insatisfeitos com o governo. Por quê, gente? Porque nem todas as leis estavam sendo cumpridas. O salário permanecia baixo e ainda havia muito desemprego, que estava aumentando. Então, os trabalhadores não estavam satisfeitos. E com isso, então, muitos grupos não estavam mais apoiando o governo do Getúlio Vargas e não queriam que ele se reelegesse lá em 1938. Então, o que aconteceu? Lá em 1937, que teriam as eleições para 1938, né, para o ano seguinte. O que Getúlio Vargas fez dessa vez, hein, pessoal? Ele pensou assim, né? Já que não estão me querendo no governo, eu tenho uma solução para isso, para eu continuar aqui, porque ele queria continuar na presidência, né, pessoal? Então, ele fez o quê? Ele se juntou novamente com quem, gente? Com quem que ele se juntou novamente? Hein? Acertou aí quem falou que ele se juntou com o exército. E o que aconteceu? Pois é isso que vocês vão me responder, tá, pessoal? Essa e mais algumas perguntas que eu vou fazer para vocês. E para responder essas perguntas, vocês vão precisar ler ali os textinhos da página 154, 155, ok? E quais perguntas são essas, tá, pessoal? Que a Constituição de 1934 previa sobre as eleições? Olha que eu acabei de falar, hein? E como que estava a situação de Getúlio Vargas em 1937? O que ele fez em relação a isso? E olha lá a outra pergunta. Qual é o nome dado ao terceiro governo de Vargas e quanto tempo ele durou? Observem só que eu já meio que dei essa resposta, hein, pessoal? Só não falei que ela era a resposta dessa pergunta, tá? O que aconteceu com a Constituição de 1934 e quais foram as medidas tomadas por Getúlio Vargas após o golpe de Estado, tá? E, gente, todas essas perguntas é para vocês pensarem sobre esse novo governo dele, tá? E outra coisa, o que ele fez durante o governo dele? Fora isso que vocês vão responder, né? Toda essa situação aí, então que ele não queria sair, então ele arrumou uma forma de não sair da presidência. Com esse novo governo, então, né? Esse terceiro governo dele, ele criou o quê? Ele criou a Companhia do Vale do Rio Doce, que faz o quê? Que explora ferro, e ele criou também a Companhia Siderúrgica Nacional, que é responsável pelo quê? Pela produção de aço. Essas indústrias, pessoal, são consideradas indústrias de base. Por que indústria de base? Porque elas que vão produzir os materiais para que as outras indústrias possam trabalhar também, tá? Então, elas que fornecem essa
matéria base ali para as outras indústrias. E por que será que ele investiu nessas empresas, hein, pessoal? O que vocês acham? Porque ele estava preocupado com o desemprego? Então ele tomou esse tipo de medidas para o Brasil ter mais autonomia. Mas por que será que ele queria que o Brasil tivesse mais autonomia, tá? Vou deixar mais algumas perguntas então para vocês responderem ali. Bom, pessoal, então respondam aí essas perguntas também, tá? Todas elas, as respostas estão ali no texto. E vocês também, então, vão preencher a palavra-chave desse capítulo, que vocês encontram, então, a ficha lá na página 23 do material de apoio de vocês, na folha 23, tá? Então, a nossa palavra-chave é ditadura. Quem aí sabe o que é ditadura, hein? O que isso tem a ver com o que nós estamos vendo? O que isso tem a ver, gente? Então, o que é ditadura? Tem lá um governo que nós acabamos tendo um representante lá e nós nem tivemos a nossa opção de escolha. E esse representante que está lá, o que ele faz? Ele começa a tomar umas medidas que é do jeito que ele quer, certo? Nós não temos a opção de escolha nem de reclamar, tá? Os nossos direitos individuais não são respeitados, certo? Então, isso seria ditadura. E vocês conseguem também encontrar ali a definição de ditadura ali na página 155. E aí, vocês conseguem encontrar alguma semelhança entre ditadura e esse novo governo, hein? Do Getúlio Vargas? O que vocês acham, hein, pessoal? Pois bem, então respondam ali também. E ali, a partir da página 156, nós começamos a ver o quê? Que esse novo governo também, ele começou a tomar algumas medidas, tá? Algumas censuras e começou a reprimir. O que será que ele fez, né? Então, o que é censura? Censura é quando, então, as pessoas são repreendidas. Então, vocês podem ver ali que nesse terceiro governo do Getúlio Vargas, as pessoas não tinham direito, então, de se expressar, de falar que não estavam contentes, de protestar, tá? O que será que acontecia com essas pessoas? Como que ocorria essa censura, essa repreensão? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever, vão ler ali, vão ver as fotos, ver o que diz nas legendas, tá? Para vocês conhecerem, saberem então o que foi essa censura, o que foi feito com as pessoas. E vocês vão fazer um pequeno textinho lá no caderninho de vocês, logo depois de vocês responderem aquelas perguntas, tá, pessoal? Podemos ver, né, as pessoas criticavam muito esse governo. Mas o que o governo fazia? Então, o governo, em contrapartida, o que ele fazia? Ele fazia propaganda, uma propaganda positiva do governo, né, pessoal? Vocês acham que ele era bobo de falar que, ele estava repreendendo as pessoas assim e que as coisas não iam bem? Não, ele ia mostrar, falar assim, não, veja bem, não é assim. E para isso, então, ele usava propaganda. Que tipo de propaganda? Ele usava a internet? Será que existia internet lá na época, hein? Lá na página 157, nós temos ali a imagem, então, de um cartaz produzido por quem? Pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. E vejam o que ele diz, né? As leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros, né? Então, o que ele está dizendo ali? Que o governo, por iniciativa própria, está ajudando ali os trabalhadores e eles devem ficar orgulhosos disso. O que vocês acham? Será que era isso mesmo? E, gente, esse departamento de imprensa e propaganda, ele também fazia anúncios
dessas propagandas positivas, não somente através de cartaz. Então, um meio de comunicação que era bastante usado na época era o rádio, como vocês podem ver ali na página 159. Então, na época do governo do Getúlio Vargas, o rádio começou a fazer parte da família, das famílias brasileiras. E foi criado um programa de rádio chamado A Voz do Brasil, com duração de 1 hora e que era obrigatório. E, gente, quem aí conhece esse programa? Ele existe até hoje. Vocês nunca ouviram? Esta é a Voz do Brasil. O Brasil tem uma nova Constituição e começa a viver um novo tempo. O programa de rádio mais antigo do Brasil está completando 85 anos. A Voz do Brasil é um noticiário que, desde 1935, leva as informações dos poderes da República para todos os cantos do país. Presidentes dos poderes executivo, legislativo e judiciário prestam juramento ao novo texto constitucional. Sim, então, pessoal, o Departamento de Imprensa e Propaganda queria demonstrar o quê? Que Getúlio Vargas era um grande governante, né? E vocês aí concordam com essas pessoas? Bom, então, pessoal, por hoje é isso, tá? Então, vamos relembrar o que vocês vão fazer. Lá na linha do tempo de vocês vão anotar lá, fazer o símbolo representando o assunto de hoje, que é o Estado Novo. Então, coloquem o símbolo. Aí, lá embaixo da última atividade que vocês fizeram, vocês coloquem o símbolo, colocam o tema de hoje, que é Estado Novo, respondam, copiem as perguntas ali, respondam, e daí não esqueçam de fazer o textinho sobre a censura, tá, pessoal? Lembre que é um textinho curto, coloquem em cima o título, ok? E não precisam daí vocês responderem os exercícios aqui da apostila, tá? Não esqueçam também de responder a palavra-chave do nosso capítulo, que é ditadura. E para quem tiver interesse para ver mais como eram os cartazes lá da época de 1930, 1940, ali nas páginas 160 e 161 tem alguns exemplos dessas propagandas, de como eram as propagandas lá da época e qual era o público-alvo. Certo, pessoal? Bom, então é isso, tá? Não deixem de fazer aí as atividades, que na próxima aula, então, nós vamos ver como é que acabou esse governo, como que foi o fim, então, do governo do Getúlio Vargas, tá, pessoal? Ou será que teve mais ainda? Então, aguardem as cenas do próximo capítulo. Então é isso, pessoal. Tchau!